Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, vamos estudar nossa última lição, trazer o resumo da revista Conectar Mais Jovem desse primeiro trimestre de 2025. Vamos fechar com o nosso resumo sobre o livro, a mensagem do profeta Malaquias, o último profeta veotestamentário, o último livro que fecha o cânon do Antigo Testamento, uma mensagem de advertência. Passaram-se aproximadamente 100 anos após o retorno do povo do cativeiro babilônico e os sacerdotes, o povo de uma maneira geral, estava entrando novamente naquela frieza espiritual, naquela negligência em relação à adoração, aos sacrifícios, aos próprios relacionamentos, casando com mulheres gentias. E Deus chama o povo para voltar a observar a sua palavra. O título da nossa última lição, nossa 13ª lição, Malaquias, um convite à comunhão com Deus. Versículo do dia, capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Verdade aplicada, a impaciência e o desleixo na adoração afastam a Deus, acarreta a rejeição divina e, consequentemente, traz maldição. 3 tópicos, os objetivos da lição: apresentar o momento histórico do livro do profeta Malaquias, expor o perigo da falsa adoração, comentar sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus jamais mudará. O Malaquias, o livro de Malaquias, ele é o último do Antigo Testamento, e sua mensagem, desde o início do livro, logo no início do livro, revela o amor de Deus para com Israel. Bom lembrar que aproximadamente 100 anos aqui o povo já havia voltado do cativeiro e agora estava novamente entrando naquele desleixo, naquela morosidade, naquela frieza espiritual, naquela vida rotineira, cuidando mais das suas vidas, negligenciando a verdadeira adoração. Deus estava atento ao seu povo, né? Capítulo 1, versículo 2 está lá, eu vos amei, diz o Senhor. Então Deus sempre teve um zelo, um cuidado com o seu povo. As mensagens que Deus enviava através dos seus profetas eram mensagem de correção, mensagem de advertência, e negligenciando isto vinha a mensagem de juízo. Então o profeta ele apresenta uma mensagem de esperança aqui, né, de conserto e de salvação, apontando para o Messias vindouro, o Senhor Jesus Cristo. E 400 anos depois, aproximadamente, Jesus nasce lá em Belém. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 1, versículo 1 do profeta Malaquias. Diz assim: peso ou sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, Deus chamando o povo de volta a observar a sua palavra. O livro do profeta Malaquias tem 4 capítulos, o último livro do Antigo Testamento, o último livro dos profetas menores. Lembrando que Malaquias, Zacarias e Ageu foram os 3 profetas que profetizaram pós-cativeiro.
Dos 12 profetas chamados, conhecidos como profetas menores, apenas três profetizaram pós-cativeiro, e Malaquias foi um dos três. Então, o tema do livro a gente pode atribuir, chamar de acusação de Deus contra o judaísmo pós-exílio, ou tanto quanto o povo de Deus ignora as suas regras, as suas leis novamente. A data do livro, aproximadamente ali 430 a 420 a.C., período ali também em que Neemias retorna pela segunda vez lá da Pérsia. Neemias era o governador da Babilônia, né? Então a mensagem, ou o nome do profeta significa o mensageiro de Jeová. A tradição diz que o profeta, que Malaquias, ele era membro da grande sinagoga, né? Um sacerdote da tribo de Levi, e que ele tinha nascido ali em Sufa, em Zebulon, tá? Então, entre muitas das falhas do povo, novamente aqui, se destaca na mensagem no livro o desprezo dos sacerdotes pela santidade do templo e suas cerimônias, o relaxamento do povo também em trazer os dízimos e as ofertas, e os casamentos mistos, principalmente dos homens hebreus com mulheres gentias, né? A gente vai ver tanto Neemias, ali, a segunda volta de Neemias lá da Pérsia, entre 433 a 425, como o próprio Malaquias aqui, estavam preocupados com estes mesmos males, né? Que o povo estava voltando a observar, a praticar, tá? O primeiro tópico da lição, o significado do nome do profeta, o contexto da mensagem do livro, e uma honra desonrosa. Uma honra desonrosa. Então, com ponto E, o nome do profeta significa mensageiro, ou mensageiro de Jeová. E acredita que esse livro, a mensagem aqui, tenha sido escrita cerca de 100 anos, né, após a reconstrução do templo, que aconteceu ali em 516, 515 a.C. O último livro do cânon, né, do Antigo Testamento, o último dos profetas menores, com 4 capítulos, novamente, 55 versículos, e aponta as circunstâncias de uma religiosidade vazia por parte dos sacerdotes, por parte do povo. No capítulo 1, versículo 8, o profeta denuncia que as ofertas que traziam para os sacrifícios estavam defeituosas, ou seja, o povo trazia a oferta de qualquer maneira, o sacerdote não observava, não estava nem aí, trazendo ofertas manchadas, defeituosas para Deus. Deus não aceita menos do que o melhor. Deus é Deus. A verdadeira adoração, vai dizer Paulo lá em Romanos capítulo 12, né, que nos apresentemos a Deus como um sacrifício vivo. Então o melhor tem que ser para Deus. Então, a partir do momento que estava negligenciando as ofertas, os ritos dos sacrifícios, trazendo ofertas com defeitos, animais enfermos, animais mancando, né? Estava negligenciando, não dando importância para a lei, para a palavra de Deus. Então, o assunto fundamental aqui do livro nos conduz a um retorno do amor de Deus para com o seu povo, Deus chamando o povo para observar a sua palavra, do pecado do povo, e também pontuando sobre a vinda do Senhor, aqui no capítulo 4, versículo 2. Então, alguns dos propósitos da mensagem aqui do livro, né? Quando Malaquias escreve, os judeus repatriados pós-cativeiro, aproximadamente 70 anos, estava passando novamente por adversidades e declínio espiritual. O povo havia se tornado negligente, né, e questionava a justiça de Deus,
duvidando do proveito em se obedecer aos mandamentos do Senhor. Em outras palavras, o que é que eu vou ganhar em estar obedecendo a palavra de Deus? Eu vou ganhar alguma coisa? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Né? À medida que a sua fé ia minguando, ia se tornando mecânicos e insensíveis em suas observâncias no culto divino, indiferentes às exigências da lei mosaica. Ou seja, eu vou trazer a oferta de qualquer maneira. Será que Deus está se importando comigo? Né? Então eles faziam-se culpados de muitos tipos de transgressões contra o conserto. Aí Deus usa o profeta Malaquias, né? Malaquias confronta também os sacerdotes, os líderes religiosos do povo, com um apelo profético, ou seja, para se arrependerem de seus pecados, da hipocrisia religiosa, para que não fossem surpreendidos pelo castigo divino, e também para removerem a desobediência, que bloqueava ali o fluxo do favor da bênção de Deus, e para voltarem novamente a observar a lei, o conserto, a lei do Senhor. Então, estava vendo esta falta de cuidado em relação à lei do Senhor, né? Apesar de Deus mostrar favor a Israel, trazendo do cativeiro, trazendo as bênçãos, né? Trazendo daqueles 70 anos lá no cativeiro, no meio do povo, levantando seus profetas, a exemplo do próprio Ageu, do próprio Zacarias, né, ajudando ali, profetizando, ajudando na reconstrução do muro, Deus trazendo Neemias para liderar a reconstrução dos muros. O povo foi se esfriando e entrando naquela vida, naquela morosidade, esquecendo do principal, que era Deus em primeiro lugar. Então Malaquias prediz um aparecimento súbito do juízo divino contra este povo apóstata, capítulo 3, versículo do 1 a 5. E Deus acusa o povo de negligenciar a responsabilidade de dar o dízimo, a oferta, e promete abençoá-la para aqueles que são fiéis. E essa seção também alterna entre o juízo de Deus contra aqueles que ignoram seus mandamentos e sua bênção futura para aqueles que honram o Senhor, e vem trazer também, capítulo 3, uma advertência contra aqueles que estavam abandonando suas esposas e casando com mulheres mais novas, gentias. Alguns homens estavam abandonando suas esposas. A gente vai ver isso lá em Esdras. Quando Esdras lê a lei, aqueles próprios que haviam retornado do cativeiro, casado com mulheres gentias, eles são tão tocados pela lei do Senhor que abandonam, que deixam, são obrigados a deixar suas mulheres gentias. Pois havia ser misturado, né? Não dá certo esta união entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Vai ter problema, né? Então Malaquias nos ensina sobre a verdadeira importância de honrar Deus através dos nossos atos. No capítulo 1, versículo 6, né, Deus interroga o povo sobre a honra que deve ser empreendida a ele. É o que diz. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. E se eu sou vosso pai? Onde está a minha honra? O povo tinha esquecido disso, ou tinha ignorado. Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? O povo não temia Deus, tinha ignorado e tinha passado a viver suas vidas ignorando a adoração, fazendo adoração de qualquer maneira, entregando sacrifício de qualquer maneira. E Deus chama o povo para a responsabilidade no cuidado à adoração. Então a relação do povo deveria ser de filho para pai. E o povo não estava fazendo isso. O povo de Judá não estava honrando o seu Deus como deveria, né? Embora fizesse sacrifício, os animais eram defeituosos. Traziam animais com falhas. Segundo tópico, uma falsa adoração, a oferta e sacrifício sem defeitos, honrar o Senhor. Deus deseja ser honrado pelo seu povo.
Não é como é que Deus está lá em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos que viriam sobre o povo, se eles observassem a lei do Senhor, bem como, mais na frente, as maldições também, se esse povo deixasse, no caso os judeus, os hebreus, deixassem de observar a lei de Deus. Então, oferecer animais defeituosos para o sacrifício, está aqui no capítulo 1, versículo 8, era coisa que Moisés já havia orientado. Está lá em Levítico, capítulo 22, a partir do versículo 20. Deus não aceita sacrifícios defeituosos. Era um sinal de que os judeus estavam adorando o Senhor de forma censurável, relapsa, falsa. Tá? E uma adoração verdadeira nos faz entregar ao Senhor o melhor que apresentamos, naquilo que não aquilo que é defeituoso. O melhor pode ser o que a gente tem para Deus, o nosso tempo, o melhor da nossa renda, né, as primícias, a nossa vida. Tem pessoas que nunca têm tempo para Deus. Deixa, depois que eu fizer isso, eu faço. Aí depois que eu fizer isso, eu faço. Vai procrastinando, vai procrastinando, vai procrastinando e nunca tem tempo para Deus. Então, o melhor de nós, Deus quer. Deus não chama pessoas desocupadas. Tu está ocupado, é com você que Deus conta. É comigo que Deus conta. Deus não chama preguiçosos. Quanto mais atarefados, quanto mais trabalhamos, mais Deus conta com a gente, né? E Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Não esqueçamos de que tudo vem de Deus. Dia que o Senhor chama de volta esse Espírito que Ele nos deu, esse ar que nós respiramos, acabou-se, né? Então tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. Então Deus almeja que o povo fosse abençoado por meio da obediência, da submissão, da lealdade a Ele, né? Aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó, olha o que diz capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E no capítulo 9, no versículo 9 diz, com maldição vos sois amaldiçoados, porque me roubais ou roubais a mim, vós, toda a nação. Então, todo o povo, de uma forma geral, estava de uns mais, outros menos, mas ignorando, negligenciando a primazia de Deus nas suas vidas, tá? Então, com maldição sois amaldiçoados, capítulo 3, versículo 9, porque me roubais a mim, vós toda a nação. A gente viu lá, a gente estudou em Ageu, né? Na nossa lição sobre Ageu, que Deus diz, Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, tudo é de Deus. Nós apenas administramos, não possuímos nada aqui, porque morre-se, fica aí para outro tomar posse. Então, a gente administra, mas não são nossos, né? Porque a gente morre e fica aí, a gente não leva nada, vem outro e toma posse, e assim sucessivamente. E no capítulo 3, versículo 10, né, muito conhecido, que é lido nas igrejas, principalmente no momento ali do ofertório, onde fala sobre trazer os dízimos, trazer as ofertas para a manutenção, né, da casa do Senhor, no contexto aqui, para o cuidado do templo, né, que as ofertas, os dízimos não estavam sendo trazidos, e quando vinham, na sua grande maioria, eram defeituosos, não era o melhor do povo, o melhor das primícias, né, as primícias, o melhor das ovelhas, do gado, trazer animal de qualquer jeito para ofertar ao Senhor uma mensagem clara de que não estava nem aí para a adoração, para aquilo que Deus exigia na sua lei. Então o povo roubava a Deus, não contribuindo para a manutenção das coisas sagradas ali do templo. A mensagem de Malaquias tinha por finalidade trazer o povo novamente à aliança que constava na lei mosaica, na lei de Deus, que trazia promessas de bênção originárias da obediência, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14,
bem como maldições originárias da desobediência. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, né? Bênçãos e maldições no mesmo capítulo. É importante você ler para compreender um pouquinho. Então, honrar o Senhor com os nossos dízimos é ter entendimento de que tudo que ganhamos vem de Deus. Dizimar, irmãos, é o princípio de honra. O que é isso? É reconhecer que tudo vem de Deus. O que vão fazer com nossos dízimos, com as nossas ofertas, não compete a nós. Não compete a nós, é com quem está fazendo, se certo ou errado, e Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Então, é um princípio de honra ser fiel a Deus. Fazemos parte de uma comunidade cristã e nesta igreja que nós adoramos, que nós congregamos, que nós cultuamos, existem necessidades. A igreja ela é organismo vivo e organização. Como organismo vivo, ela não precisa de dinheiro, mas como organização, ela precisa de recursos. Né? Ela precisa de recursos, ela precisa ser organizada, até porque ela trabalha ela funciona dentro de um estado e ela, como organização, ela precisa seguir as orientações, as leis desse estado no qual ela pertence. Como organismo é o corpo de Cristo. Deus é o dono da igreja. Então, se a palavra de Deus diz, a gente vê lá em Atos, capítulo 4, né? Os irmãos traziam as ofertas, ninguém passava necessidade. Então, o que diz aí que não é necessário dizimar é uma falácia, não é isso que a Bíblia ensina. Mas o tema aqui não é um foco especificamente nos dízimos e nas ofertas. Malaquias trata sobre isso porque o povo está negligenciando a adoração. E para o templo funcionar, precisava dos recursos, das ofertas, né? Haja vista que os levitas, os sacerdotes, eles se mantinham a partir dos recursos, né, das ofertas e dos dízimos dos outros irmãos. E finalizando, a imutabilidade de Deus, o perigo do jugo desigual, e Malaquias nos convida a um compromisso com Deus. Capítulo 3, versículo 6, vemos porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus não muda. Entende? Deus não mudou, não muda e jamais mudará. O que Deus é desde o princípio, Deus é e sempre será. Então, aquilo que Deus disse que é certo, lá no início de Gênesis, continua sendo certo hoje. Aquilo que Deus disse que é errado lá no Gênesis, continua sendo errado hoje. Porque Deus não erra, né? Deus não erra. Então, o jugo desigual, outra questão aqui no capítulo 3, Malaquias vem tratar, era desses judeus que estavam abandonando suas esposas mais velhas, né, e casando com mulheres mais novas. E, além dessa gravidade, gentias. Então, Deus condena essa atitude do povo, Malaquias vem tratar sobre isso, né, do jugo do casamento de um homem com uma mulher, um homem crente, uma mulher descrente, ou vice-versa, é jugo desigual. Lá em Malaquias, capítulo 2, aqui, versículo 10 e 11, tratando sobre isso. O profeta chama isso de abominação e profanação. Malaquias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não temos nós dado um mesmo Pai? Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, o povo estava abandonando suas esposas, os homens principalmente, né, abandonando suas esposas e casando com mulheres gentias, mulheres muito mais novas do que suas companheiras de mocidade.
Então, por se casar com mulheres idólatras, o Senhor estava rejeitando também a oferta de Judá, tá? Então, nos dias aqui, finalizando, de Malaquias, os judeus tinham regressado aproximadamente já 100 anos do cativeiro, né, retornado para Jerusalém. Os sacerdotes haviam se tornado descuidados com suas funções, a liderança religiosa, os dízimos eram negligenciados e os judeus haviam se envolvido com casamentos mistos, né? Através do profeta Malaquias, o Senhor nos chama de volta a uma adoração sincera. Malaquias ele encerra o livro do Antigo Testamento e inicia ali, né, o período de 400 anos de silêncio profético. Após Malaquias, Deus não usou nenhum profeta, né, para trazer mensagem ao seu povo. Então passamos um período ali de 400 anos, chamado período interbíblico, intertestamentário, período que ocorre ali após o reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa é conquistado pelo período grego, pela Grécia, na liderança de Alexandre o Grande. É nesse período aí interbíblico. Tem o período da revolta dos Macabeus, que liberta os judeus ali aproximadamente 60, 70, 80 anos, e logo depois chega o Império Romano, tomando o poder novamente, subjugando os judeus. É nesse contexto aí que Jesus Cristo nasce e que nós conhecemos, que está lá nos Evangelhos. Então, finalizando o estudo do Antigo Testamento, ou dos profetas menores, os 12 profetas menores, fechando aqui com Malaquias e sua mensagem de advertência para o povo, pois retorno do cativeiro, o povo novamente negligenciando a adoração ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe a gente, próxima lição, estudar, né, o tema do segundo trimestre, onde vamos estudar um pouquinho sobre alguns dos salmos. Que Deus abençoe.